Hoje vou fazer uma maquilhagem para peles maduras. É madura? Madurinha, 60 anos. Pronto. Vou-vos ensinar todos os truques para realçar os olhos, disfarçando as ruguinhas, os papinhos. Fiquem aí para ver. Hoje vou fazer uma maquilhagem para peles maduras. Em quem? Na minha mãe. Eu estou a olhar para ali, não estou a olhar para ti. Tu não me disseste isso. Agora vou usar esta palete da Inglot. Não sei se conhecem esta pessoa. Eu construí esta palete da Inglot. E devem usar uma sombra bege em toda a pálpebra. Isto vai já dar um ar mais luminoso ao olhar. Não usem brilhos. Aqui um bocadinho deste lado. Minha mãe já está a dormir. Eu não disse? Pronto, já dormiu. Convém não usar brilhos, porque os brilhos ainda fazem com que as ruguinhas se notem mais. Até agora simples, sombra bege, pálpebra toda. De seguida, eu vou usar aqui esta castanha, que também é uma cor mate, e nós vamos usar pálpebra móvel na zona do côncavo. Ora, a mãe que faça um ar espantado assim, a olhar para a câmara. Puxando a sobrancelha, o osso está aqui, estão a ver? Vocês podem fazer com o dedo, com o cabo do pincel. Então, o truque para disfarçar este papinho é aplicar esta sombra, convém que seja assim um castanho ou um rosa, desde que seja mais escuro do que o tom da pele, e mate. É aqui na zona do osso, um bocadinho acima do osso, reparem. Podem pintar até às pestanas. Se não chegarem ali muito pertinho, também não há problema, fica um pontinho de luz. Pronto, estão a ver? Um bocadinho acima. Conseguem ver a diferença? Este aqui, olhar ali para a lente, este aqui parece muito mais papudo do que este. Agora vamos fazer no outro igual. Osso, osso, para baixo. Olhem só o movimento, para baixo. Porquê? Porque se a gente fizer assim, como a pele já é mais molinha, vocês vão ficar com riscos de sombra. Então vamos fazer assim um movimento para baixo. O pincel convém que seja assim mais redondinho, para baixo, que é para ajudar a esbater. Pálpebra toda. Podem escolher castanhos, podem escolher rosas, podem escolher verdes, azuis, se gostarem, mas a sombra não pode ter brilho, que é para não realçar as rugas. Agora, para quem não sabe fazer eyeliner, eu vou explicar como fazer com um lápis. Vamos fazer tracinhos, tracinhos assim, todos tortos, juntinho às pestanas. E depois podem ir com um cotonete ajudar a esbater. Abrir. Agora aqui para este lado, aqui para o chão, vir mesmo até ao cantinho do olho. Fica assim tudo torto, tudo picotado. Mas depois o cotonete esbate. Assim, risquinho, juntinho às pestanas, olhar ali para baixo. Vocês fazem isto com o olho aberto. Sim. E depois, com o cotonete, esbater. Fica assim um risco sumidinho, mas as pestanas ficam mais realçadas. E se quiserem, podem fazer dentro do olho também, aqui, na linha d'água. Eu vou fazer só para vocês verem como funciona. Queixo para baixo, a olhar para cima. Aqui. Mesmo na linha das pestanas, deste lado igual. Só que agora o truque, para os olhos não ficarem todos borratados, eu vou-vos explicar como.
Com um pincel mais estreitinho, e este pincel é da minha coleção dos pincéis, dos 8 essenciais, nós vamos usar a sombra que usámos em cima, queixo para baixo, olhar para cima, por baixo das pestanas. Esta sombrinha vai fazer com que o lápis fixe. Lembrem-se de uma coisa, tudo o que usarmos em creme, para cima, tem que ser fixo com pó. Ou seja, usamos um lápis que é cremoso, ele só não esborrata, se usarmos uma sombra castanha por baixo. Se tivessem usado aqui em cima o rosa, podiam usar o mesmo rosa por baixo. A base, ou o BB, ou o CC, só fixa se vocês usarem pó translúcido por cima. Agora, para finalizar os olhos, máscara de pestanas, e podem abusar. Se acharem que a vossa máscara salpica aqui em baixo ou ficam com mais olheiras, é porque é uma máscara que se desfaz ao longo do dia. Convém que escolham então outra ou usem uma à prova d'água. Se tiverem muita mania de esfregar os olhos, sem dúvida que à prova d'água. E a mãe, o que é que a mãe costuma usar todos os dias? Eu uso o BB Creme, o lápis para os lábios, o batom e o lápis nos olhos. Muito bem, como diz a minha filha. Muito bem! O BB Cream é uma ótima opção para quem não tem tempo, nem acha muita piada às bases. As bases é assim o produto mais difícil de escolher, para aqui um bocadinho, porque normalmente se elas não tiverem a textura certa, elas ainda marcam mais as rugas. Por isso eu escolhi não um BB, mas um CC Cream para usar aqui na minha mãe. O CC Cream, a diferença do CC para o BB é que o CC, traduzindo, é um creme corretor de cor e o BB, traduzindo, é um beauty balm, é um hidratante com cor. Então o CC tem um bocadinho mais de cobertura do que o BB e ajuda também a disfarçar as manchinhas castanhas. Este é o CC Cream que vou usar. Ele é branco, como vocês veem aqui na minha mão, mas depois ao friccionar na pele, ele adapta-se ao tom da pele. Repara, é muito fácil, não têm desculpas, porque isto aplica-se como se fosse um creme hidratante. Aplica-se mesmo assim com os dedos, olhem a pele logo a ficar mais lisinha. Ele tem fator de proteção e ele alisa a pele. Vocês vão poder ver de um lado e do outro a diferença. Tem que friccionar bem, porque como vocês veem ele é branco e as cápsulas têm que rebentar para se transformar em tom da pele. Este é o tom Doré. Ele também tem um tom que é o Clair, que é para as peles mais clarinhas. Assim, friccionar. Baixa um bocadinho o queixo. Conseguem ver, olhar para cima. Na olheira também, porque isto já vai ajudar a corrigir um bocadinho a olheira. É muito importante que no rosto usem poucos produtos, porque tudo o que usarem a mais vai entrar nas ruguinhas. Veem a diferença? Para o outro lado, a pele fica muito mais lisinha e uniforme. Agora vou espalhar daqui. Zona da olheira, baixa o queixo, aqui para este lado, aqui até baixo. Estão a ver? Uma noz de produto deu para o rosto todo. Agora, o corretor de olheiras, olhando para a lente, vocês só podem usar onde há olheira, que é aqui, perto da cana do nariz, e até aqui. Aqui, senhoras, têm rugas. Não podem pôr o corretor ali. Aliás, quase ninguém tem olheiras nesta zona. Aqui temos ruguinhas. Olhar para cima. Então, o corretor, que é muito fininho, só se aplica na zona da olheira. Batidinhas, para ele
entrar, penetrar bem na pele e não ter excesso de produto. E agora no outro. Só ali. Já para cima. Pouquinho, que é para não marcar o olho. Não marcar a ruga. E agora, ainda tenho um bocadinho de olheira e como eu pus pouco, posso pôr aqui mais um bocadinho. Para cima. E agora com o resto do dedo, passo na olheira toda. Ok? A pele fica logo muito mais luminosa. Para finalizar, e atenção, isto é muito importante que eu vou falar, eu vou usar um pó translúcido, que é branquinho, completamente transparente. E aqui há uma coisa muito importante na escolha do pó translúcido. Eu gosto que ele seja branco, porque os pós que são brancos normalmente não têm cobertura nenhuma. Eles são completamente transparentes, até as peles negras os podem usar. E eles normalmente são bons porque têm partículas refletoras para cima, o que quer dizer que refletem luz e dão a ilusão de a pele ter menos rugas, ao contrário dos pós normais, os mais grossos, aqueles que normalmente são tom de pele, esses deixam um bocadinho mais de cobertura na pele, deixam um bocadinho mais de espessura e parece que marca um bocadinho mais. Estão a ver? A pele fica lisinha, parece que a ruga disfarça em relação ali, estão a ver? Então, este pó é da Kiko, eu vou falar, é muito bom. E ele é tão fininho que se eu colocar pó a mais, o pó não cai, o pó sobe de leve que é. Existem também outras marcas com o pó assim também muito fininho. A Candice Berenice, a Catrice, tem um pó que é translúcido, mas é compacto, também tem pós muito bons. Como eu sei que a maioria de vocês tem a sobrancelha fininha porque se usou numa certa época, é muito importante que a retoquem, porque pelo na sobrancelha, não é pelo na venta, é pelo na sobrancelha, dá um ar mais jovem ao olhar. Então, eu estou a usar este lápis e eu estou a desenhar tracinhos fininhos, como se fosse um pelo. Como veem, ele tem uma pontinha muito fininha. Ora, o pelo aqui nasce com esta inclinação e eu faço tracinhos para baixo. Aqui, por exemplo, nasce para cima e eu faço tracinhos para cima. Com o outro lado, vou uniformizar, pentear o pelinho, pôr tudo no sítio. Espetáculo! Deste lado, este lado tem menos falhas. Tracinhos, baixo o queixo. Agora vou encher aqui um bocadinho em cima. Estão a ver? É muito importante que usem cores específicas para a sobrancelha. E quando eu digo específicas é que não dá para usar o lápis castanho dos olhos, porque a cor da sobrancelha é um castanho frio, que são aqueles castanhos acinzentados ou castanho esverdeado. Não tem nada a ver com a cor do lápis castanho dos olhos. Então, usem produtos específicos para sobrancelhas para não ficarem com as sobrancelhas vermelhas. Pronto, rápido. Agora, vou só finalizar a pele, aqui com um blushzinho para nos devolver um bocadinho de cor, ficarmos com um ar saudável. Muito importante a zona onde se aplica o blush. Não podemos usar o blush neste sentido, assim, baixa o queixo. Lá está ele a empinar o nariz. Porque aqui nós temos rugas, então o sentido do pincel é como se fosse um arco. Assim, um sorriso, uma meia lua. Sorrir, a maçã fica saliente, vem a ruga marcada, fujam dela. E faz um arquinho assim. E depois bate bem. Muito importante agora é o desenho do lábio. Eu vou usar um lápis
um bocadinho mais escuro do que o tom do lábio e vou usar um batom rosado para dar um ar de frescura e saúde à maquilhagem. Com este lápis eu vou aumentar ligeiramente aqui o lábio em cima. Se quiserem aumentar, o ideal é que seja só aqui, que é para também não ficar muito falso, vá. Porque depois podem não saber como pôr o resto. Aumentam só aqui no biquinho, fazem assim um coraçãozinho e depois aqui do lado vem do canto a unir e aqui igual, do canto a unir ao de cima. É muito importante usarem o lápis porque com as ruguinhas, como o lápis é mais seco, ajuda a fixar o batom e aguenta o batom mais tempo. Isto é o que também faz todos os dias, não é? Quando saio? Em casa para ir ao padeiro, não. Não, o padeiro vai a casa. Pronto. Mas o padeiro podia haver um batom cor-de-rosa, um jeitinho. Sempre dava-lhe outra alegria, entregar o pão, não? É uma padeira. Então era para dar o exemplo. Agora, este batom é daqueles mais secos que também reforça aqui o facto de não repassar as ruguinhas. Não usem batons muito cremosos porque é muito mais fácil ele passar para as rugas. Prefiram batons mais mate. Ele parece um gloss a aplicar, mas ele não é. Estão a ver que o batom cor-de-rosa dá logo um ar mais saudável ao rosto. Usem batons de cor. Peles morenas, por exemplo, ficam muito bem com os batons vermelhos alaranjados, estes rosas mais fortes. Nas peles mais branquinhas, se calhar um rosa mais pastel, fica mais natural, mais equilibrado. E os batons para as peles mais branquinhas, também se calhar os vermelhos morango, que são também vermelhos rosados, ficam muito bem. Percebem a diferença que faz uma maquilhagem? E não é preciso nada complicado. Um CC Cream aplica-se no instante, mesmo com a ponta dos dedos. Uma sombrinha castanha só ali no osso. Se quiserem, põem o risco. Se não quiserem, não põem. A minha mãe, por exemplo, põe só o risco dentro do olho. Muito rímel, para dar assim uma abertura assim no olhar, para o olho ficar mais realçado e maior. E um batom de cor faz toda a diferença. Agora, não usem batons de brilho, não usem batons gordurosos e usem de preferência o lápis de contorno. Agora vou fazer aqui uma surpresa. Vou cortar o cabelo. Vocês já veem a diferença que faz. Um cabelinho arranjado. Percebem a diferença que faz uma maquilhagem e o cabelo? A maquilhagem não envelhece se for bem feita. Espero que tenham gostado e aproveitem bem estas dicas. Marcou? Não. Viram? É um bom batom.